Vamos ficar em pé para leitura do Evangelho. Evangelho conforme Lucas, capítulo de número 10, versículos de 25 a 37, conforme está no nosso boletim. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia devagar, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem. E cuidou dele, e partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que ele mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Amém. Pedir para o presbítero Samuel fazer uma oração para que Deus nos ilumine. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse nosso encontro. E agora, ó Deus, nós te pedimos que na expressão, ó Deus, da tua palavra, o Senhor Jesus possa estar presente também nos nossos corações. Que o Senhor possa se revelar, ó Deus, e dando o seu recado através do teu Filho, nosso pastor Francisco, nos trazendo, ó Deus, detalhes daquilo que nos desperta para servirmos em misericórdia ao nosso próximo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor. Amém. Vamos nos sentar? É sempre uma bênção poder ler um texto tão bonito, né? Jesus ensinou essa parábola há tanto tempo, mas sempre que a gente vê e lê com o coração, a gente se emociona novamente. E olha que é uma história fictícia, né? As parábolas, elas não são histórias reais, elas são histórias que poderiam ser reais. Mas Jesus ensina a realidade através de uma história metafórica, né? E aqui a gente tem essa história tão bonita para aprender mais sobre Jesus e sobre o nosso próprio comportamento, né, nessa ocasião em que nos reunimos, né? Deus vai falar conosco através dessa parábola. Então vejam, irmãos, vamos passo a passo. A Bíblia então nos relata aqui que um doutor da lei, ou seja, um homem altamente estudado para aquela época, né? Doutores, sempre, em qualquer contexto, né, eles sempre são aquelas pessoas que têm a maior instrução de um determinado ambiente. Então ele era doutor, ele era formado, ele era um mestre, ele era um ensinador. Mas ele se coloca ali diante de Jesus com uma pose de arrogância, né? Perguntando para Jesus uma coisa que, na verdade, ele já sabia, ou ele achava que sabia. Senhor, como faço para herdar a vida eterna? Ele já tinha a resposta dele, né? E Jesus, sabendo disso, e sendo ele um mestre, que não era doutor, mas um mestre da cultura popular, porque Jesus não tinha títulos
mas ele tinha sempre uma boa palavra e uma metodologia de ensino, uma didática. E essa didática era, repassa para ele a resposta. Ele fez a pergunta, mas ele tem a resposta. Então Jesus fala, você deve saber, né? Você é doutor, né? O que está escrito nas Escrituras? E esse doutor da lei, como se esperava dele, responde citando 2 versículos. Um que está em Deuteronômios capítulo 5, versículo 6, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o outro que não está justaposto a esse versículo, mas que está em Levíticos capítulo 19, versículo 18, que fala, amar ao próximo. Então, desses 2, amar a Deus e amar ao próximo, se dá, então, a resposta. Como herdar a vida eterna? Amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E ele ainda dá uma resposta elaborada, né? Amar com todo o seu coração, né? Ou seja, o coração naquele contexto era a sede dos pensamentos. Então, o amor a Deus, ele tem que envolver toda a nossa estrutura de pensamento, toda a nossa estrutura de vida, né? E tudo que a gente raciocina tem que estar voltado ao amor de Deus. Mas também com toda a sua vida, com toda a sua alma, toda a sua existência. Se você já está no leito de morte, você continua amando a Deus. Se você está saudável, você ama a Deus, né? Então, veja, as faculdades mentais, a faculdade existencial, né? O existencial é aquilo que não é físico, que não está envolvido com a razão necessariamente, é a sua existência. E, por fim, com todas as suas forças. E esse com todas as suas forças pode significar com todos os seus recursos. Se você tem animais, os seus animais são voltados para servir a Deus. Se você tem posses, as suas posses são voltadas a Deus. Tudo que você tem é voltado a Deus. Então, com essa expressão, coração, alma e forças, tudo o que existe na nossa vida tem que ser voltado para a adoração a Deus, né? É assim que se acredita que uma pessoa obtém a salvação, né? Segundo essa resposta que o doutor da lei dá. E vejam que essa resposta não é dada por acaso. Na igreja presbiteriana, nós temos as nossas confissões. A IPU, particularmente, não é tão atrelada às confissões, mas nós também somos uma igreja confessional. E temos o catecismo, né, a confissão de fé de Westminster, que tem como primeira pergunta, né? Qual a finalidade do homem? A primeira pergunta é amar a Deus e regocijar-se nele sobre todas as coisas. É mais ou menos a mesma coisa. Por quê? A primeira pergunta que um presbiteriano deveria saber responder é essa. E para o judeu, a primeira coisa que ele deveria saber responder também é isso que esse doutor da lei respondeu. Por quê? Eles chamam de Shema. Shema, em hebraico, é escuta. Então, escuta, ó Israel, há só um Deus. E a esse Deus você deve amar com todas as suas forças, com o seu coração, com a sua alma, com tudo que você tem. Então, esse é um ensinamento introdutório da lei para os judeus. A criancinha já é introduzida nesse ensino, né? Mas ele ainda acrescenta a segunda parte do ensino: amar ao próximo. E como amar ao próximo? Como se fosse a você mesmo, né? Então, assim se compõe um ensino de um homem letrado, né? E ele acha ali que, então, Jesus devolveu a pergunta que eu fiz, talvez ele saiba. Né? Mas quando ele responde, ele se dá de cara com essa resposta e fala, olha, né, ele está provocando Jesus. E ele percebe, eu fui provocar Jesus, e Jesus devolveu a pergunta, e isso estampa que eu não consigo fazer essas duas coisas que eu já sei que deveria fazer, né? Porque Jesus fala, disseste bem, faz essas coisas e você vai obter a vida eterna, né? Mas aí ele quer sair de algum jeito. Ele fala, mas quem é o meu próximo? E para responder quem é o próximo, Jesus conta essa história que nós conhecemos, né, como a parábola do bom samaritano, que também pode ser chamada de a parábola do samaritano misericordioso, conforme a qual ele narra, então, que descia de Jerusalém, que é uma cidade que fica na montanha, né, uma cidade, todas as capitais dos impérios, dos países, das nações antigas, eram em lugares altos, porque era mais difícil do inimigo chegar e pegar de surpresa,
Então Jerusalém ficava em cima da montanha. E um homem, provavelmente, né, aqui é presumido, um judeu que tinha ido até o templo para adorar a Deus, que tinha ali prestado o seu culto, o seu sacrifício, ele desce de Jerusalém e está passando por uma cidade baixa, né, que é Jericó. E lá em Jericó ele é assaltado. Os salteadores pegam os bens que ele tem. Ele tinha alguma coisa, porque ele faz uma viagem longa, de Jerusalém até o lugar, o seu destino final, que não é descrito. E ele perde os seus bens para os ladrões, ele é espancado e ele é largado quase morto, né? Uma pessoa que foi espancada e é jogada lá no chão. E então, na continuidade da narrativa, diz que passou por esse homem um sacerdote, alguém que também que saiu de Jerusalém e que via naquele homem caído um fiel, da mesma igreja que eu, da mesma denominação que eu, né? Mas para não ter que socorrer aquele homem, ele passa ao largo. Por quê? Porque no ritual, na compreensão dos judeus, se um sacerdote toca em uma pessoa morta, ele é impedido de realizar as cerimônias do judaísmo, porque um corpo, um cadáver é considerado impuro. Dele falar, se eu tocar nesse homem e ele estiver morto, eu vou ser impedido de realizar as celebrações e todo mundo está esperando a minha pessoa para realizar uma celebração. Deixa ele morrer, outra pessoa cuida dele, né? Mas eu não vou me tornar impuro por tocar em um cadáver. E ele segue adiante. E fala então que um levita, o que é um levita? O levita ele era também um funcionário do templo, né? Ele era encarregado do louvor, mas também de serviços que não eram os do sacerdote, que ali incluíam a manutenção do templo. E o levita também não pode tocar num cadáver, porque isso o tornaria impuro. E ele também vê aquele cadáver e passa ao largo. Melhor deixar para outro, né? Porque senão eu vou atrapalhar a cerimônia do culto, eu não vou poder ajudar. Mas passa então um samaritano, e o samaritano é justamente o oposto do judeu. Mas, gente, vocês já repararam, né? Que os opostos muitas vezes são muito semelhantes. Por quê? Quem são os samaritanos? Os samaritanos são chamados pelos judeus de pessoas impuras, porque o rei Jeroboão dividiu o reino do seu irmão Roboão. Isso está lá no Antigo Testamento. Um ficou com 10 tribos e o outro ficou com 2. Então, o que ficou com 2 tribos ficou com o nome de Judá, os judeus, né? Ficou com a tribo de Judá e de Benjamim. E as outras 10 tribos ficaram com Jeroboão. E essa nação das 10 tribos, que é chamada de vários modos no Antigo Testamento, é chamado de Siquém, é chamado de Israel, é chamado de Samaria, ela foi destruída e devastada pelo imperador da Síria, né? Então, Senaqueribe. E ali virou uma nação que foi destruída, né? E para que aquela nação fosse reconstruída, ela perdeu a sua identidade, né? Então, ela é considerada uma raça mestiça, enquanto que os judeus se consideravam puros. Mas veja, lá no fundo, são 2 irmãos, são 2 nações irmãs. Eles ali tinham passado por todo esse processo de divisão, mas eram também povo judeu, que tinha sido destruído. Futuramente, Judá também vai ser destruída, né? Enfim, essa nação dos samaritanos, elas não cultuavam no templo de Jerusalém. Elas tinham o próprio templo no Monte Siquém, né? Onde ali também tinha um templo, que não era tão bonito, mas eles ali frequentavam. Eram 2 nações irmãs e muito parecidas, mas eram inimigas mortais, né? E a gente imagina aqui que Jesus quis mostrar a oposição. É a mesma coisa que vamos pensar aqui, né? Um homem com a camisa da Gaviões da Fiel está caído no chão, na beira do metrô, e um rapaz com
camisa da Mancha Verde vai salvá-lo. Essas duas torcidas se matam, né, por causa do futebol, mas ali um salva o outro. Ele quis mostrar o contraste. É como a gente pensar num bolsonarista e num petista, em que um salva o outro, não é? Ele quis mostrar o contraste, que o contraste daquele contexto era samaritano e judeu. Mas existem outros contrastes que a gente poderia pensar no dia de hoje, e o propósito dele era chamar atenção para isso, para essa oposição, né? Então, esse samaritano, que era alguém tido pelos judeus como sem crédito, sem caráter, sem moral, se fosse o contrário, seria a mesma coisa, né? Se o samaritano fosse contar uma história, ele ia falar de um judeu salvando um samaritano, que também é implausível. Mas é esse homem que vai, e diferente dos religiosos, e diferente das pessoas que são conterrâneas, correligiosos, ele se aproxima. E ele é movido de íntima compaixão. Ao longo do Novo Testamento, apenas um personagem da Bíblia é descrito como tendo íntima compaixão, que é o próprio Jesus. Ou seja, esse samaritano, embora seja uma figura estranha ao povo judeu, ele é uma figura de Cristo. Ele é uma figura de Cristo. Porque o atributo de íntima compaixão é um atributo típico de Jesus. Os evangelhos a todo momento mostram que Jesus olha para a mulher, tem íntima compaixão, olha para o menino, tem íntima compaixão, olha para o cego, para o leproso. Então, ele quer assemelhar esse samaritano a si mesmo, né? Tendo esse o seu principal atributo, né? E esse samaritano pega o rapaz, limpa o rapaz, higieniza os ferimentos, trata os ferimentos com os recursos que tinha na época, o vinho e o azeite, monta esse rapaz no seu jumentinho, e ele próprio deve ter seguido a pé, leva o rapaz até a estalagem e financia o tratamento do rapaz até que ele seja curado. E fala, se tiver mais algum custo, eu pago, né? E aí, então, Jesus termina de contar essa parábola e diz para o doutor da lei, que agora está mais desconcertado ainda, né? Porque a sua invertida não deu certo. A sua tentativa de perguntar quem é o próximo não deu certo, porque agora Jesus vai desmascará-lo mais uma vez, né? Quem é, então, o próximo diante dessa história? Olha só, ele não diz, é o samaritano, porque ele não gosta nem de pronunciar esse nome. Ele fala, né? Como é que ele fala aqui? Só para a gente... qual, pois, desses três te parece que foi o próximo, daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele não responde, o samaritano, mas ele responde, né? O que usou de misericórdia com ele, né? Para não falar o samaritano, que seria uma palavra só. Ele usa uma frase elaborada. E Jesus fala, vai e faz da mesma maneira. Veja, ele pergunta, quem é o próximo? Esperando que Jesus ia dizer, o seu próximo é assim, assim, assim. Mas Jesus devolve, através dessa parábola, ele diz, você não tem que procurar o próximo, mas você tem que ser o próximo de alguém. Assim como o samaritano foi o próximo daquele que estava semi-morto. E essa palavra que desconcertou o doutor da lei nos desconcerta hoje. Nós não devemos procurar pelo próximo, mas nós devemos ser o próximo das pessoas que Deus coloca nas nossas vidas. E eu gostaria de concluir essa palavra com uma rápida história que eu nunca vi ser contada aqui nessa igreja, mas é muito conhecida na IPU. Afinal de contas, foi escrita por um pastor, né? Embora ele não seja conhecido assim. Pastor Rubem Alves, escritor, poeta, professor universitário, né? Então, diz a seguinte, é uma outra versão da história do bom samaritano, que diz o seguinte, e perguntaram a Jesus, quem é meu próximo? E ele lhes contou a seguinte parábola, voltava para sua casa de madrugada, caminhando por uma rua escura, um garçom que trabalhara até tarde num restaurante. Ia cansado e triste. A vida de garçom é muito dura, trabalha-se muito e ganha pouco.
Naquela mesma rua, 2 assaltantes estavam de tocaia, à espera de uma vítima. Vendo o homem assim tão indefeso, saltaram sobre ele com armas na mão e disseram: vá passando a carteira. O garçom não resistiu, deu-lhes a carteira, mas o dinheiro era pouco, e por isso, por ter tão pouco dinheiro na carteira, os assaltantes o espancaram brutalmente, deixando-o desacordado no chão. Às primeiras horas da manhã, passava por aquela mesma rua um padre no seu carro, a caminho da igreja onde celebraria a missa. Vendo aquele homem caído, ele se compadeceu, parou o carro, foi até ele e o consolou com palavras religiosas. Meu irmão, é assim mesmo. Esse mundo é um vale de lágrimas. Mas console-se, Jesus Cristo sofreu mais que você. Ditas essas palavras, ele o benzeu com o sinal da cruz e fez um gesto sacerdotal de absolvição dos pecados. Ego te absolvo. Levantou-se então, voltou para o carro e guiou para a missa, feliz por ter consolado aquele homem com as palavras da religião. Passados alguns minutos, passava por aquela mesma rua um pastor evangélico a caminho da sua igreja, onde iria dirigir uma reunião de oração matutina. Vendo o homem caído, que nesse momento se mexia e gemia, parou seu carro, desceu, foi até ele e lhe perguntou baixinho: você já tem Cristo no seu coração? Isso que lhe aconteceu foi enviado por Deus. Tudo o que acontece é pela vontade de Deus. Você não vai à igreja, pois por meio dessa provação, Deus está chamando ao arrependimento. Sem Cristo no coração, sua alma irá para o inferno. Arrependa-se dos seus pecados. Aceite Cristo como seu Salvador e seus problemas serão resolvidos. O homem gemeu mais uma vez. O pastor interpretou o seu gemido como aceitação do Cristo no coração. Disse então: aleluia. Voltou para o carro, feliz por Deus lhe ter permitido salvar mais uma alma. Uma hora depois, passava por ali um líder espírita, que, vendo o homem caído, aproximou-se dele e lhe disse: isso que lhe aconteceu não aconteceu por acidente. Nada acontece por acidente. A vida humana é regida pela lei do karma. As dívidas que se contraem numa encarnação têm de ser pagas na outra. Você está pagando por algo que você fez na encarnação passada. Pode ser, mesmo que você tenha feito a alguém aquilo que os ladrões lhe fizeram. Mas agora sua dívida está paga. Seja, portanto, agradecido aos ladrões. Eles lhe fizeram um bem. Seu espírito está agora livre dessa dívida e você poderá continuar a evoluir. Colocou as mãos na cabeça do ferido, deu-lhe um passe, levantou-se e voltou para o carro, maravilhado da justiça da lei do karma. O sol já ia alto, quando por ali passou um travesti, cabelo louro, brinco nas orelhas, pulseira nos braços, boca pintada de batom. Vendo o homem caído, parou sua motocicleta, foi até ele e, sem dizer uma única palavra, tomou-o nos seus braços, colocou-o na motocicleta e o levou para o pronto-socorro de um hospital. Entregando-os aos cuidados médicos e, enquanto os médicos e enfermeiras estavam distraídos, tirou do seu próprio bolso todo o dinheiro que tinha e colocou no bolso do homem ferido. Terminada a história, Jesus voltou aos seus ouvintes. Eles o olharam com ódio. Jesus os olhou com amor e lhes perguntou: quem foi o próximo do homem ferido? Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém.